seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mestre do Transportes. E hoje nós estamos aqui com a Alderanice Martins, né? Uma profissional com ampla experiência em relacionamento com o mercado de gerenciamento de risco e transportes. Alderanice, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui hoje. Agora a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, então vamos começar contando sua trajetória. Por que escolheu essa carreira? Maravilha, Camila, obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui e falar um pouquinho de uma área tão complexa e que eu gosto muito, que é o gerenciamento de risco. Eu comecei no gerenciamento de risco há mais de 10 anos, pensei que fosse só aquele momento e fiz disso uma realidade profissional, né? Tem muita coisa complexa, não é só um caminhão na rua, são várias camadas dentro do transporte rodoviário de cargas, o gerenciamento de risco faz parte disso. E toda vez que a gente aprende um pouquinho, a gente consegue ensinar também sobre o GR, né? A segurança, minimizar os riscos, as exposições. E quando a gente fala de gerir o risco, a gente não está falando de uma forma reativa. É tudo que vem antes, né, do risco tá acontecendo. Então, hoje, com um pouquinho mais de 10 anos, a Anice entende que é um mercado sempre dinâmico, em desenvolvimento, com grandes nuances de aprendizado, né? E faz disso uma realidade, né? Pra gente que tá aí no transporte rodoviário de cargas. É sempre um prazer falar sobre o GR. E faz quanto tempo que você está nesse segmento? Hoje fazem 12 anos que eu estou no gerenciamento de risco. Comecei como gerenciadora mesmo de riscos de transportes. Tive uma vivência muito rica em consultoria e ali a gente consegue lidar com todos os players do mercado, né? Tanto do seguro, do segurado, transportador e tudo mais. E a gente consegue ver a necessidade de cada um dentro do GR, né? Com visões diferentes, por players diferentes, mas que no final das contas agrega muito valor com relação à operação do transporte em si, que é a carga chegar no seu destino final em segurança. Sim. Que é o importante. É desafiador, acredito, para você, por ser mulher, estar nessa área, porque a gente vê que a maioria são homens, né? E para você, é desafiador ser uma mulher no gerenciamento de risco, sabe, ter que lidar, né? Praticamente eu falo que 80% é só homem. É um desafio em número, sim, né? A grande maioria é masculina, mas a gente, por dedicação, né, vai aprendendo um pouco mais e a gente consegue igualar a voz, né, e o conhecimento, a propriedade no negócio e fazer disso uma realidade, sem nenhum vitimismo por ser mulher, mas existem trocas interessantes. Ainda é um mercado muito masculinizado, sim, mas não significa que as mulheres não tenham propriedade no que fazem, como conduzem e como colocam isso em prática todos os dias. Legal. E em sua carreira, quais foram os principais desafios enfrentados no seu início, né? Os desafios é entender que a logística não é só um caminhão na rua, é tudo que está em volta disso. É entender que existe toda uma parte por trás, né? E a gente nunca imagina que no gerenciamento de risco tenha tanta gente envolvida, tanto player. É claro que no decorrer dos dias a gente vai dando identidade a tudo que acontece no mercado, como companhia de seguros, os papéis dos corretores, do transportador em si, né? A gente vai começando a colocar as caixinhas no lugar e entender o negócio de uma forma mais assertiva e conseguir falar isso com uma certa tranquilidade, né? Que o GR ele é dinâmico. Sim. E cada vez mais vai se atualizando, movimentando de uma forma diferente e faz disso aí o que chega às nossas casas todos os dias, né? Dentro da segurança, é claro.
E o que mais te motiva nessa área de atuação do gerenciamento de risco, né, e da logística? O dinamismo, não estar parado. O que você está fazendo com o seu tempo, o que você está agregando com relação ao seu tempo, né? O dinamismo das operações, o entender de formas diferentes, situações diferentes, nunca é a mesma coisa, né? O que a Nice viveu ontem no GR já coloca como exemplo para algo melhor na frente, né? Então, o dinamismo das operações eu acho que é o que faz com que a Nice permaneça, porque inevitavelmente a gente aprende um pouco mais. Sim. Todos os dias, então, e a gente compartilha também, né? As nossas experiências são valiosas dentro do que a gente movimenta no transporte como um todo. Legal. Hoje você atua na Global, né? Global 5, com foco em relacionamento com o mercado. Quais são as principais responsabilidades e como elas impactam diretamente na operação? Hoje, a Global 5 ela tem a sua matriz em Curitiba, né? E o mercado de seguros praticamente ele acontece com maior força aqui em São Paulo. Então a figura da Nice é poder trazer a representatividade do trabalho valioso que a Global 5 tem, né? Tem muita tecnologia aplicada, então hoje a gente precisa colocar isso de uma forma dinâmica, real e acessível ao nosso mercado, né? Então aqui hoje eu trato com o mercado segurador, trato com os nossos clientes de São Paulo, né? Estando próximo e podendo dar visões diferentes com o que a gente tem de tecnologia no mercado como um todo. Tem muita coisa interessante que a Global 5 tem para mostrar e estando em São Paulo, essa é uma das minhas maiores prioridades, né? É uma responsabilidade, afinal de contas eu estou carregando uma empresa aqui. Sim. Eu sou a representação disso, então eu faço com muito orgulho e muito apreço. Ah, que legal. Devido a essa distância também, né? Como que você enxerga a importância da comunicação entre as partes envolvidas, né? Tanto transportadores, embargadores, motoristas e o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ele trata com todo mundo, né? Desde o embarcador até o motorista que está na estrada fazendo o seu percurso. Então a gente precisa entender quais são as necessidades de cada um e falar de acordo com o que o outro consegue ouvir, né? Eu preciso colocar como que eu vou te dizer? Eu preciso colocar de uma forma assertiva com quem eu tô falando naquele momento. Sim. Então, as falas, elas precisam ser direcionadas junto ao público que vai me responder, né? Que vai receber a informação. Então, a informação é a mesma. A gente só procura a melhor forma de tratar com quem vai nos ouvir. O motorista, a gente precisa se colocar naquele lugar, com o embarcador a mesma coisa, porque são necessidades diferentes, embora tudo seja GR. Porque a linguagem muda, né? Quando a gente, dependendo Exato. Do quem a gente vai conversar e dependendo da pessoa que vai ter que passar a informação, a sua linguagem ela tem que ser ou clara ou objetiva para que eles possam compreender, porque o motorista, a forma de conversar não é a mesma que você está falando com o CEO. Não é. Você tem que aprender a linguagem deles, de entender e passar a informação para eles, né? É isso aí. E isso é uma dificuldade, porque a mensagem ela precisa chegar. Sim. A gente precisa encontrar sempre o melhor caminho para que o outro receba e entenda isso com clareza. Esse é um desafio que faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. Tratar de formas diferentes o mesmo tema, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Quais são os principais riscos que você observa atualmente no transporte rodoviário de cargas? Hoje, o maior risco não é nenhum risco roubo, né? A gente costuma dividir em duas partes, que é o risco roubo, o risco acidente, sinistro de trânsito. Sim. Hoje, as maiores perdas, elas são dentro do acidente,
né? Vamos colocar aí que por vezes dentro de companhias de seguro 60% é acidente, 40% roubo, são números bem expressivos, mas que podem ter mudanças e resultados diferentes de acordo com o comportamento e cultura, né? O comportamento do motorista, que é quem está aí dentro da dificuldade, e a cultura da empresa, quando ela coloca os parâmetros, sim, né, de acordo com a segurança. Hoje a gente tem a lei do motorista, que é a 13.103/15, com os tempos de jornada e tempos de direção. Então, você infringir a lei pode fazer com que tenha um risco aí maior com relação ao sinistro de trânsito. Sim, é porque a gente vê, né? Aqui São Paulo como estávamos conversando nos bastidores. São Paulo é uma cidade que, querendo ou não, um pouco caótica, né? Nessa parte do trânsito. A gente tem aqueles que respeitam e tem aqueles que não respeitam. E ainda acabam colocando em risco ou a própria vida de quem está na direção, ou aquela pessoa que não vê, né? E acaba acontecendo acidentes. Exato. Então, e o índice de roubo que tem aumentado muito, né? Dá a impressão que as leis elas não estão funcionando. Então, eu acredito que não é fácil, né? Principalmente para quem está na frente, né? De uma empresa de transporte, e quem faz o gerenciamento de risco, trazer essa compreensão para o pessoal seguir as regras para que assim possa dar certo, né? Exatamente. O roubo, ele é baseado pela oportunidade, né? Sim. Então existem aí dentro do roubo, tem algumas nuances que você imagina. Enquanto a gente está trabalhando, falando de gerenciamento de risco, tem quadrilhas trabalhando para ver como fazer um roubo bem sucedido. Então, estar à frente, né? Evitar as oportunidades, a falta de atenção, de repente colocar ali em uma conversa totalmente despretensiosa, colocar ali informação de carga que esteja carregando ou para onde está indo, enfim. Essas informações elas devem ter mais cuidado e atenção com relação ao motorista, né? Porque às vezes são aliciados, depende do local de parada, conversas totalmente sem nenhum tipo de profundidade, mas que ali tem algum objetivo, né? Com relação a quadrilhas e tudo mais. Então, a atenção, estar atento aí com relação ao que está ao seu redor, os locais de parada, faz com que as oportunidades fiquem menores para as quadrilhas em si. A tecnologia ela tem um papel crescente, né? Está crescendo bastante no segmento da logística. Hoje as pessoas estão usando muito essas ferramentas também para ajudar. E na sua visão, como equilibrar a tecnologia e o fator humano nesse processo? E eu falo mais pela aceitação. Quando você muda os processos dentro da empresa e precisa trazer isso também para o motorista, né? Para quem está na ponta, para ele entender que isso é uma melhoria, não para, dependendo se for uma câmera ou for algo que vai trazer uma vigilância, né? Como você vê nesse sentido a sua visão? A tecnologia, ela é a nosso favor, isso é um fato, né? Não tem nada que seja diferente. Uma telemetria, que é com relação aos cuidados aí de velocidade e investimento, né? Dá para você performar, ter ali um ranking de performance de motorista, assim como uma câmera. A câmera ela vai estar olhando o motorista enquanto ele estiver em direção. Sim. Então não tem nada que seja fora da segurança. Quando a ignição do veículo é desligada, naturalmente o motorista tem a sua privacidade. E não é uma vigilância, é um cuidado. Às vezes tem alguns pontos de atenção que a gente está só zelando Sim. pela vida e por tudo que está acontecendo ali durante a viagem. A gente não está de vigilante, a gente está zelando aí pela vida do motorista, por todo o movimento. E tem uma barreira, porque pensa-se sempre que é algo tão me controlando. E não é essa a ideia, até porque ele vai estar em movimento.
Então não tem nada diferente com a câmera ligada ou não, né? Sim. E aí se remete ao que você faz quando ninguém tá vendo. Se você age normalmente, não vai ter nenhum tipo de dificuldade em fazer disso uma realidade. Então é sempre segurança, a ideia é sempre essa. Desligou, tá seguro, tem ali a sua intimidade preservada. Não Sim. tem nada que aflija aí um motorista que esteja com uma câmera aí dentro do veículo. Legal. Falando um pouquinho mais sobre você, né? Você já participou recentemente de um fórum da segurança da TRC. Quais foram os principais aprendizados e reflexões que trouxeram nesse evento para você? Traz um pouquinho pra gente. Ali, principalmente, fala-se da tecnologia com relação à logística, né? O que a logística precisa de tecnologia no mercado como um todo. Foi um momento de grandes pessoas envolvidas ali, e a gente não fala da tecnologia apenas como um custo, né? E sim como uma facilidade e o desenvolvimento natural do transporte rodoviário de cargas. Foi um momento muito valioso, porque tinham algumas representações de motoristas, né? Então tem ali a voz de quem precisa fazer a logística de forma segura e quem faz disso uma realidade, que é quem está na rua mesmo, que é o motorista. Sim. E você está cursando psicologia, que eu acho uma especialidade maravilhosa, né? O que te motivou você a fazer isso para contribuir ainda mais para o setor de gerenciamento de risco, né? Na verdade, é o comportamento humano, né? A psicologia, ela te traz olhares diferentes de acordo com as situações, né? Mais clareza com relação aos comportamentos. Hoje, basicamente, a dificuldade das pessoas são os comportamentos e o que isso pode causar na vida do outro. No transporte também não é diferente. Então, o comportamento de um motorista, de um gestor de frota, ele traz ali um resultado diferente no dia a dia da operação. E como o fator humano é quem é o determinante, ainda que a gente tenha tanta tecnologia a nosso favor, é importante que a gente entenda as razões, né? E faça disso um movimento mais seguro, né? Sim. Conhecendo ali os comportamentos, a gente consegue direcionar de uma forma mais assertiva. É uma área maravilhosa. Eu, né, já pensei em cursar, por gostar muito de compreender o comportamento humano, a forma de cada um, né, consegue lidar. E aí eu falei assim, não, vou colocar essa pergunta porque é interessante, principalmente para o seu segmento, trazer essa parte da psicologia para compreender quando você vai conversar com alguém. Então, é bem legal, né? Existe alguma situação, né, nesse segmento, né, do olhar psicológico, fez diferença na sua abordagem profissional? Eu acredito que seja a forma de se comunicar, né? Isso é um fator determinante, e aí eu não falo nem só no transporte, eu falo como um todo, né? A gente precisa ouvir. Qual que é a forma que a gente vai fazer com que a pessoa nos ouça, né? Seja um motorista ou seja um CEO, como você colocou de exemplo, a mensagem precisa chegar. E quando a gente entende os comportamentos das pessoas, né? Quais são as suas tendências, a forma de captar, a gente consegue ter um resultado mais positivo. Isso daí é um fato. Sim. Não só no transporte, mas na vida, né? A comunicação é algo falho. E inevitavelmente, em qualquer lugar que você for, você vai perguntar qual a melhor dificuldade. É a comunicação, porque por vezes falta clareza, né, no que eu preciso e como eu preciso. Então, como que a outra pessoa vai entregar? Então, a clareza na comunicação é uma base para um resultado positivo como um todo. E a gente vê que hoje as pessoas, elas não conseguem ouvir, né? Que é o que você comentou, a gente precisa ouvir, mas muita gente não consegue. Eu falo até por causa, né, da velocidade da tecnologia. O WhatsApp mesmo, né? Tem pessoas que faz? Vou colocar na velocidade 2 para poder ouvir o mais rápido possível e responder.
mas esquecem que às vezes se deixar na velocidade correta, você vai conseguir compreender melhor o que a pessoa está dizendo. Exatamente. Ou então transcrever, né? Sim. A mensagem que por vezes é tão rápida, de acordo com o dinamismo do momento, você não consegue parar para ouvir, você acha mais conveniente você ler, enfim, né, as dificuldades do dia a dia. Mas eu costumo dizer que quando a gente fala, a gente se escuta, e não é diferente com o outro, né? Quando a gente escuta, dá ali o tempo de atenção, a comunicação ela acontece de uma forma muito positiva. Sim, e a gente vê essa crescente, né? Como você enxerga o futuro da logística do Brasil, né, para os próximos anos, de tanta velocidade que está aí, no caso de acompanhar tudo, né? A gente vê que as empresas elas têm que estar sempre buscando tendências e informações, porque senão elas ficam paradas. Exatamente. Hoje o e-commerce é um tipo que fez com que a nossa logística mudasse, mas não colocasse em risco a segurança do todo, né? Então, você estar atento aos movimentos, às tecnologias atualizadas, o que aquilo consegue te entregar é importante, mas não significa que você não precise deixar de gerir o risco. Sim. Seja ele do risco roubo ou do risco acidente, que aí é o número ainda maior, né? O sinistro de trânsito. Então, a gente precisa fazer bom uso da tecnologia, isso é fato, que ela é crescente, nos ajuda, nos auxilia e nos direciona com mais agilidade. Porém, a gente precisa ter o cuidado e se preservar e preservar a segurança também como um todo. Legal. Que conselho você daria para quem está começando agora nesse segmento, né, do transporte, mas do gerenciamento de risco? Eu diria... ainda para algumas pessoas elas não têm tanto às vezes compreensão, que é o que eu falo. A logística, ela não é só esse nome. Ela tem amplas especialidades que a gente pode se aperfeiçoar e buscar, né, que é aquele mais nos agrega. E para quem está começando, eu sempre comento aqui, tem muitos jovens nesse segmento. Hoje o primeiro emprego da maioria não é telemarketing, que era a busca maior de antigamente. A gente vê que hoje a maior busca é a logística. E aí talvez eu diga para você o que eu pensei lá atrás, né? Eu fui formada em logística. Era naquele tempo, né, lá em 2010, ainda era algo que estava começando a acontecer, e eu entendi que era algo que seria diferente, e quem aprendesse ali um pouquinho mais fosse ter resultados positivos. Embora eu tenha ido para outra vertente da logística, que é com relação ao gerenciamento de risco. É importante você entender que você precisa ler, você precisa se dedicar, você precisa aprender e você precisa ouvir, né? Tem algumas pessoas aí dentro do gerenciamento de risco e da logística que já viveram momentos totalmente diferentes do que quem está começando. Sim. Então existem as experiências, isso daí é natural de quem já tem um tempo de caminho percorrido. Então é importante que a gente tenha essa clareza, saber ouvir, e colocar o aprendizado ali, tudo que a gente vivenciou em prática, com relação à segurança como um todo. Tendo esse conhecimento aí já de muitos anos, né? Se tivesse que mudar algum aspecto do setor hoje, qual seria e por quê? Seria entender que gerenciamento de risco não é custo, é investimento, porque ali leva também a cultura da empresa. É importante que fique claro que não é só cumprir uma regra determinada pela companhia de seguros por conta do risco que você carrega, mas como algo cultural, né? A gente tem hoje como estratégia de negócio falar de cultura
mas a gente não coloca isso muito em prática, né? A gente tem algumas dificuldades de entender o que é de fato que a gente precisa fazer disso uma verdade e o que a gente precisa parar para reanalisar ali de acordo com o dia a dia das operações. E nenhuma operação é igual a outra. Então, depende muito do tipo de transporte, do tipo de veículo, qual o tipo de mercadoria. Então, é muito dinâmico e é muito diferente, não tem uma receita só. Então, isso é valioso. Tem alguma frase ou conselho, né, de algum mentor que ficou marcado e influencia a sua forma como você lida hoje nas tomadas de decisões? Olha, eu tive um grande diretor, Marcos Paulo, que ele me ensinou algumas coisas, né? A poder analisar melhor a situação, que o gerenciamento de risco ele precisa ter uma tomada de decisão rápida, porém ela precisa ser bem constituída, porque senão você está se colocando em risco de uma forma ainda maior. Então é parar, né, diminuir os ruídos, fazer com que o emocional fique um pouquinho de lado e que a gente possa raciocinar o risco que a gente está vivendo naquele momento. Então é diminuir ruídos e poder ter uma tomada de decisão mais clara. Para a gente caminhar agora para o final, né? Depois de tudo que você viveu no gerenciamento de risco, se você pudesse deixar uma mensagem de impacto, alguma frase que, para quem trabalha ou já trabalhou nesse segmento, qual seria? Uma mensagem. O gerenciamento de risco, ele é dinâmico, ele muda, você precisa estar atento, né? E fazer disso uma dedicação, uma vida, né? Aprender um pouquinho, ouvir um pouquinho e principalmente fazer o caminho de volta. Quando a gente faz o caminho de volta, a gente entende tudo que a gente percorreu e consegue fazer com que o outro entenda um pouquinho melhor, né? De acordo com a comunicação clara, né? Faz com que a gente tenha um resultado mais positivo aí. Legal. E tem algo que você, todo dia de manhã, você fala, não, eu vivo essa mensagem todo dia. Vai dar certo. E aí é com relação à credibilidade do que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Se apropriar do que a gente faz, entender como a gente faz. Dentro desses anos, eu me dediquei muito, eu aprendi muito. Eu vivi alguns sábados que de repente poderia estar vivendo de uma forma diferente, eu estava estudando, né? Eu faço investimentos em mim, no meu conhecimento, para que cada dia mais eu tenha mais propriedade para falar do gerenciamento de risco de uma forma muito tranquila e natural, porque é algo que eu vivo e acontece há um pouco mais de 10 anos, então tem alguma coisa que a gente aprendeu e que a gente também consegue ensinar. Legal. E para quem quiser acompanhar você, deixa aí suas redes sociais, seu contato. No Instagram é Nice Martins 1, né? Tem também o LinkedIn, Alderanice Pisato. E aí é um nome diferente. Esse mesmo mentor meu me perguntou uma vez, por que Alderanice? Por que não nome social, né? Porque dentro do gerenciamento de risco tem alguns nomes, né, que possam se repetir. Alderanice, acredito que não tenha nenhum. Então é uma identidade, exatamente, fica marcado. Gerenciamento de risco e Alderanice sou eu mesma. Então procurei no LinkedIn. Tem sempre alguma coisa atualizando, falando sobre o gerenciamento de risco, algum movimento que a gente esteja realizando no mercado e em contrapartida também com a Global 5. Então tem algumas coisas que a gente fala com atenção referente ao GR. Tá ótimo. Alderanice, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra recebê-la aqui, poder ouvir um pouco da sua trajetória. Sei que tem muita história aí, mas agradeço, né? E você que ouviu, né? Deixa aqui o seu curtida, seu comentário, compartilha. Até a próxima e nos acompanhe nas redes sociais.